Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Eu tenho impressão aí que muita gente queria ver outro resultado nesse jogo só pra eu fazer um vídeo com outra expressão aqui, né? Porque eu sei que muito inscrito me adora me ver irritado. Mas o Atlético Mineiro vence o Flamengo nos pênaltis, perde no tempo normal, mas nos pênaltis leva melhor e avança às quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo, assim, tipo, eu acredito que começou bem o jogo, né? Mas assim, o segundo tempo já deu uma queda bem pronunciada de produtividade. E aí nos pênaltis é aquele negócio, né? Terra de ninguém. Vai depender dos goleiros, de quem controla melhor o nervosismo na hora das cobranças. E o Atlético até perde a cobrança primeiro, mas depois o Flamengo perde as duas cobranças, né? O Samuel Lino com o Everson fazendo a defesa e depois a gente teve o Alacian, né, que acabou isolando. A gente já vai falar mais do Alacian, que ele vira também uma página grande, né, dessa história que é essas oitavas de final entre Flamengo e Atlético. Esse jogo foi bem diferente da ida, né? Na ida era o Flamengo propondo mais o jogo, o Atlético esperando no contra-ataque. Eu acho que o Cuca tentou repetir a proposta, já sabendo que o Flamengo ia para cima, só que eu não acho que a formatação do meio-campo foi a correta e eu acredito que não era o momento para trazer o Arana de volta. Eu entendo que é jogo grande, o Arana é um grande jogador, mas fisicamente ele não estava com ritmo, né? E eu acho que esse tipo de erro, né, é muito técnico comete, sabe, da qualidade do atleta, mas me lembra o Pochettino na final da Champions, quando ele colocou o Harry Kane completamente sem ritmo de jogo, meses sem jogar, e ele jogou mal na final, porque é o que acontece quando você volta de lesão normalmente. Você tá sem ritmo, sem tempo de bola. Então, assim, olhando para o jogo, eu acho que o Atlético foi mal escalado. Eu acho que, assim, você vê o Gustavo Scarpa, que foi tão bem lá no lado esquerdo, né, nas últimas partidas, teve que jogar hoje mais centralizado, ainda jogou bem. Eu acho que, inclusive, foi um dos melhores jogadores do Atlético, mas no início do jogo estava meio perdido. E, assim, o meio-campo do Atlético estava tão mal estruturado que o mais recuado era o Scarpa. Vocês perceberam isso? O Scarpa toda hora estava ali um pouco à frente da linha de 4, distribuindo o jogo, e não estava sendo um 10 clássico, entende? Ele estava no papel como um 10, sendo aquele meio campista mais avançado. Só que assim, ele não estava exercendo essa função, ele não estava ali na entrada da área dando o último passe para os atacantes. Primeiro porque o Atlético não tem um 9 referência, não é o Hulk. O Hulk sai para procurar o jogo, o Atlético não tem esses pontas que estão caindo tanto ali para o gol. Então não faz sentido o Scarpa ficar ali de 10, entende? Ele tem que distribuir mais o jogo, ou participar mais pelos lados, né? E aí ele recuou, distribuiu o jogo, fez alguns lances muito bons, mas o Atlético ali, o Gabriel Menino ali, muito perdido. O Rony, que tem concurso público, nunca é reserva. Eu fico tentando entender isso. Por que o Rony nunca é reserva, né? Eu acho que não é por falta de alternativas, não é que o Atlético brilha em termos de alternativa. É o Biel, vai ter quem mais agora vai ter o Renier, né? Eu fico até curioso para ver como é que esse time é montado agora, mas o Atlético tem ali algumas opções, mas o Rony é de longe que tá jogando pior no Atlético atualmente. Eu não vejo lógica pro cara tá jogando, não fez nada no jogo hoje, mais uma atuação muito inexpressiva dele, e é um jogador que até agora não faz sentido a contratação, né? Tipo, não tem condição o Atlético pagar 1.600.000 por mês para um atleta desses, né? Não tem, assim, lógica para sustentar isso. E eu acho assim, o Atlético começa mal, dando oportunidades, até o momento a melhorar, e num dos lances ali, quando o jogo começava a equilibrar, o Flamengo conseguiu o gol com o Everton Cebolinha, né? Uma bela jogada ali pelo meio. O Everton Cebolinha acabou vencendo a marcação do jogador do Atlético ali, o Natanael, acabou chutando sem muito tempo de reação ali pro Everson, mas a minha impressão é que o Flamengo também deu uma mornada depois que fez o gol, meio que assim, ficou de dever cumprido, né? Porque eu acho que o segundo tempo do Atlético é melhor do que o do Flamengo, né? O fim do primeiro tempo, o Atlético já começou a aprontar mais. Aí já teve um chute do Hulk que passou com proximidade, um chute do Scarpa também. Aí começa o segundo tempo, é bola do Scarpa no travessão, é chute do Arana que tem defesa ali do Rossi. Aí depois na rebote disso o Hulk tenta de letra, né? E olha o Hulk hoje, hein? Eu vou te falar, hein? Não foi uma boa partida do Hulk. O que, assim, eu queria dizer que era um ponto fora da curva em jogos grandes e decisivos de mata-mata. Mas não é. E assim, o Hulk não jogou bem, perdeu muitas chances. E o Atlético levou muito perigo, né? E eu acho que o segundo tempo foi melhor, mas a partir do momento que você tem o Coelho sendo substituído, né? O Atlético cai de produção, né? Eu não acho que foi uma boa substituição. O Coelho estava jogando bem. E ele tenta colocar o Dudu não tá, assim, eu já volto a falar, essa contratação, assim, o cara, se fosse no auge, era legal demais, mas não tá mais no auge, né? Fisicamente, você vê, não tem a mesma intensidade, a mesma explosão.
Ver se ele vai conseguir no ritmo de jogo melhorar, né? Porque até agora é uma contratação que não se justifica, né? E o Atlético tentou, teve oportunidades, não conseguiu chegar ao empate no tempo regulamentar, teve que ir para os pênaltis. E nos pênaltis, assim, né? A gente sabe que Hulk e Scarpa, eles sabem bater pênaltis, mas não são garantias de que vão fazer o gol, né? E eu acho que o Flamengo começou com duas ótimas cobranças, né? Com o Jorginho, a Arrascaeta, e o Atlético também teve duas boas cobranças. Tanto o Hulk quanto o Scarpa bateram muito bem. Mas a terceira cobrança do Júnior Alonso me faz até questionar, né? Tipo, e esses outros jogadores não sabem bater pênalti no ataque, não? Porque é bizarro, né? Tipo, ok, os dois principais jogadores do Atlético batem primeiro, isso é normal. Mas depois é um zagueiro, é o meio-campista reserva e o goleiro. E assim, deu certo no final, porque a gente tem a cobrança do Samuel Lino, que é ruim. O Samuel Lino bateu muito mal o pênalti dele, né? É aquele pênalti assim, você escolhe um lado, mas não vai querer correr risco algum. Não é tanto no canto, não é tanto no meio. Não é tão baixo, mas também não é tão alto. E aí, na curva que o goleiro faz para defender, ele fica numa posição perfeita para pegar o pênalti. Aí você tem que ficar rezando pro goleiro escolher um lado, o lado errado, né? Esse pênalti, assim, né? Isso não é pior do que o pênalti que o Wallace fez. Porque se ainda acerta o gol, eu posso dar esse desconto pro atleta, né? Ele mirou no gol. Isso é uma coisa que você pode dar um desconto. Agora, o Alacian, ele tem essa personalidade dele, ele gosta de provocar, ele gosta de tentar entrar na cabeça dos adversários. Mas, né, assim, você tá falando de um jogo que você tem marra, você vai ser cobrado. Isso não é do futebol, isso é qualquer esporte, né? Qualquer atleta que se acha muito, ele vai ter que mostrar o tempo todo que é o bonzão, que é aquele cara, o cara que provoca, ele tem que provar porque ele tem isso, porque ele tem essa marra. Ele é jovem, tem talento, tem qualidade, mas olha, ele vai ficar marcado no jogo por perder um gol sem goleiro. Ok que aquele lance era muito difícil, né? Tipo assim, a bola veio muito rápida nele, mas não deixa de ser uma chance perdida, né? Aí o pênalti mal batido, que, assim, né? Nervosismo puro, né? Tenta tirar do goleiro, né? É aquele negócio, você tenta tanto tirar do goleiro que você tira do gol também. E bateu muito embaixo na bola, mas um pênalti terrível, que no final ali gera a eliminação do Flamengo. Porque o pênalti que perde o Samuel Lino, ele no final só empatava com o pênalti que o Júnior Alonso perdia. Óbvio que também contribui, mas aquele pênalti do Samuel Lino era o mais importante, né? É o que você converte para jogar pressão pro pênalti decisivo do outro lado, né? Ele perdeu. E aí a gente tem que comentar sobre o Felipe Luiz, né? Porque ele é o técnico que colocou um garoto de menos de 20 anos para bater o pênalti decisivo, né? Porque ao mesmo tempo que se você converte, você joga a pressão para outro lado, se você perde, você dá o checkmate pro outro. E foi o que aconteceu e não foi lá. O Everson derrubou o Rei. E assim, o Felipe Luiz é um técnico promissor. Eu não acho que o Flamengo fez partidas terríveis. A torcida tá reclamando, porque no final acostuma mal com o que o Jorge Jesus fez, né? Depois do que o Jorge Jesus fez, é difícil a torcida do Flamengo se satisfazer com o nível de futebol que qualquer técnico vai entregar depois, né? Só se vem título, né? A questão é, o Felipe Luiz em alguns momentos fez o Flamengo produzir grande futebol, a vitória contra o Chelsea, até mesmo a final do ano passado da Copa do Brasil, o Flamengo foi bem melhor. Ok, que o Atlético do Milito era uma atrocidade tática, era o Bin Laden em forma de técnico de futebol, mas a questão é, a gente tem nesse jogo, né, um jogo que foi parelho, um Felipe Luiz que, a meu ver, não ajustou bem a equipe, o segundo tempo do Flamengo é ruim, o Flamengo fica muito entregue, fica muito lento na armação, os contra-ataques são péssimos, né, tipo, isso é uma coisa que eu tenho que falar, né, o trabalho de contra-ataque do Flamengo é muito lento, né, os jogadores não sabem o que estão fazendo ali, e aí toda hora ali, tipo, esperando os jogadores chegarem, eles não continuam fazendo a progressão, explorando a marcação do Atlético muito alta em alguns momentos. E aí dava tempo do Atlético se recompor e as chances de perigo ir embora, né? Então, assim, tem coisas para aprender, tem coisas para melhorar. Mas para mim o maior erro do Felipe Luiz hoje não é nem essas escolhas. É o fato de colocar um jogador pouquíssima experiência. Tinha outros jogadores para ir lá e bater esse pênalti, porque tinha que ser logo o Alacian. Olha, ele tem a personalidade, ele quis bater, gente, protege o cara, deixa ele nas alternadas, né? Tipo, bater o pênalti decisivo você tem que colocar menos pressão no cara. E ele é um garoto jovem, colocou muita marra em cima dele, jogando fora de casa, e aí aquele negócio, né? Vai ter que aguentar, faz parte, né? Quando você provoca, você tem a reação de que você pode virar um grande herói para sua torcida, mas ao mesmo tempo você pode virar um grande alvo quando o negócio dá errado, né? É o preço que se paga pelas suas escolhas. Então, Atlético avança às quartas de final,
mostra alguma melhora desde que saiu lá daquela paralisação para a Copa do Mundo, porque começou muito mal esse retorno, né, da Copa do Mundo de Clubes, né? Começou mal esse retorno, né? Não tá jogando uma maravilha de tênis, não é de futebol, quer dizer, né? Tipo, não é isso que eu tô querendo dizer, né? O futebol do Atlético ainda tá bem medíocre, mas assim, pelo menos está mostrando alguma coisa melhor e com o elenco que tem, se for bem aproveitado, o Atlético tem potencial sim de lutar pelo título. Tem jogador para isso. Se com o futebol horroroso do Milito chegou a 2 finais ano passado, é porque tem elenco. Então, vamos ver o que acontece agora, mas é um Atlético Mineiro esse que consegue uma vitória dura nos pênaltis, mas ela acontece, é boa pro moral da equipe, é bom pro time ganhar confiança em um momento que o time tá ali duvidando muito de si, que já faz tempo que não tá conseguindo emplacar uma boa sequência, quem sabe isso possa destravar o time. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.